Introdução à Neurociência, Aula 9. O corpo, sentido e a dor. Sistema somatossensorial. Sejam bem-vindos. Vamos para mais um mergulho super interessante na neurociência. Você que está comigo desde a primeira aula dessa série incrível, sabe que temos feito uma caminhada monumental guiada pelo livro 100 bilhões de neurônios do mestre Roberto Lente. Você sabe que já viajamos por galáxias inteiras dentro do crânio. Nas nossas últimas aulas, aula 7, aula 8, estudamos os sentidos de distância. Nós abrimos as janelas da alma com a visão, entendendo como o cérebro traduz fótons em um espetáculo de cores e formas. E nós afinamos os ouvidos com a audição, descobrindo como o vento se transforma em linguagem e como a gravidade nos mantém de pé. A luz e o som nos conectam com aquilo que está longe de nós. Mas e quando o mundo se aproxima? E quando a realidade nua e crua literalmente encosta em você? Visão e audição são maravilhosas, mas você pode fechar os olhos, você pode tapar os ouvidos. O sentido que nós vamos estudar nessa aula não pode ser desligado. Ele é o limite físico do seu eu. É a fronteira entre onde você termina e onde o resto do universo começa. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia, e esse é o canal onde você busca o conhecimento da ciência da psicologia em profundidade, junto comigo, naquela linguagem de estudante para estudante. Nessa aula 9, vamos mergulhar no limite da existência. Vamos estudar o corpo, o sentido e a dor, o sistema somatossensorial. Vamos entender como o seu cérebro sabe a diferença entre o carinho suave de uma mãe e o corte afiado de uma agulha. Vamos desenhar o mapa bizarro e desproporcional do seu corpo que existe guardado dentro do seu lobo parietal. E o mais importante para a nossa prática clínica, vamos olhar frente a frente para o grande fantasma da humanidade, a dor. Por que dói? Como dói? E por que a dor de um coração partido ou de uma rejeição social parece gritar nos exatos mesmos corredores neurais de uma perna quebrada? Prepare o seu caderno, seu café, respire fundo e traga a sua consciência de volta para a sua própria pele. A nossa jornada tátil vai começar. A pele como a fronteira do ego, a matriz do sentir. Para começarmos a entender o sistema somatossensorial, precisamos olhar para o maior órgão do corpo humano, uma armadura flexível, impermeável e incrivelmente sensível, que cobre cerca de 2 metros quadrados da nossa existência, a nossa pele. Na psicologia e especialmente na psicanálise, nós frequentemente dizemos, citando Freud, que o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Antes de você ter uma identidade complexa, antes de você ter um nome, crenças ou ideologias, a sua primeira percepção de que você era um indivíduo separado do mundo veio do toque. Quando um bebê chora na escuridão do berço e a mãe pega no colo, o contato quente da pele da mãe contra a pele do bebê ensina a ele 2 coisas fundamentais. Primeiro, que ele está seguro. Segundo, que existe um contorno que define o corpo dele. A pele é o nosso primeiro continente emocional. Mas sob as lentes atentas da neurociência de Roberto Lente, a pele não é apenas um tecido de revestimento. A pele é uma constelação viva,
um campo minado de milhares de pequenos tradutores, aguardando o menor sinal de contato para disparar potenciais de ação em direção ao cérebro. Esses tradutores microscópicos são os mecanorreceptores. Lembra da transdução que estudamos na aula 6? A mágica de transformar uma energia física em eletricidade? Na visão era a luz, na audição era a onda sonora. Aqui, no sistema somatosensorial, a energia que ativa os receptores é a energia mecânica, é a pressão, é o estiramento, é a vibração, é o calor e o frio. Quando você encosta o seu dedo na tela do seu celular ou na borda da sua xícara de café agora mesmo, você está literalmente amassando as células da sua pele. Essa deformação física abre pequenos canais nas membranas dos nervos. Os íons de sódio entram e a voltagem muda. A física vira eletricidade. E o nosso corpo é tão engenhoso que não temos apenas um tipo de sensor. Temos uma verdadeira orquestra tátil na ponta dos dedos. A sinfonia tátil, os 4 grandes receptores e a propriocepção. Se você fechar os olhos agora e passar as pontas dos seus dedos suavemente sobre o seu caderno ou sobre o tecido da sua roupa, você não vai sentir apenas pressão. Você vai sentir textura, ranhuras, maciez, resistência. Para que o cérebro consiga pintar esse quadro em alta resolução, ele conta com 4 soldados principais espalhados pelas diferentes camadas da pele. Guarde esses nomes, pois eles são a base da nossa interação com a matéria. Os discos de Merkel, os corpúsculos de Meissner, os corpúsculos de Pacini, as terminações de Ruffini. Os discos de Merkel, eles ficam bem na superfície da pele. Eles são os nossos sensores de alta definição. Eles amam as quinas, as bordas e os pontos. Quando uma pessoa com deficiência visual lê uma página em braille, são os discos de Merkel que estão trabalhando loucamente, decifrando os pequenos pontos em relevo no papel. Eles disparam potenciais de ação continuamente, enquanto o ponto estiver pressionando o dedo. Os corpúsculos de Meissner, eles também ficam na superfície, mas a função deles é diferente. Eles são obcecados pelo movimento leve e pela mudança. Se um mosquito pousar no seu braço, ou se o copo que você está segurando começar a escorregar milímetros pela sua mão, o corpúsculo de Meissner vai gritar: atenção, algo está deslizando. Eles são cruciais para o nosso controle de pegada. Sem eles, nós deixaríamos tudo cair no chão. Os corpúsculos de Pacini. Esses caras são grandes e ficam lá no fundo da pele. Eles parecem uma cebola microscópica. A especialidade deles? A vibração rápida e a pressão profunda. Sabe quando você está escrevendo com um lápis em um papel um pouco áspero e você sente a vibração da textura subindo pelo lápis e chegando na sua mão? O Pacini é o responsável. Ele permite que o nosso sentido do tato se estenda para a ferramenta que estamos usando. O marceneiro sente a madeira através do serrote graças aos corpúsculos de Pacini. As terminações de Ruffini também ficam profundas na pele e a paixão delas é o estiramento. Quando você estica a mão para pegar algo, a pele das suas costas e dos seus dedos se repuxa. O Ruffini lê essa tensão elástica e ajuda o cérebro a entender o formato dos grandes objetos que você está segurando, como uma bola de basquete. Esses 4 agentes trabalham juntos a cada milissegundo, mas o nosso corpo não sente apenas o que vem de fora.
Nós temos um sentido secreto, um sentido interno tão vital que sem ele você não conseguiria dar um passo sem olhar para os próprios pés. Esse superpoder oculto se chama propriocepção. A propriocepção é o GPS interno do cérebro. Dentro de todos os seus músculos, dos seus tendões e das suas articulações, existem sensores, como os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi. Eles não sentem o toque, eles medem o quão esticado está cada músculo e o ângulo de cada osso do seu corpo. Faça um teste. Feche os olhos. Agora levante a sua mão direita e toque a ponta do seu nariz. Você acertou, não é? Mas como você conseguiu fazer isso na escuridão, sem ver o seu braço ou o seu rosto? Você conseguiu porque o seu sistema proprioceptivo enviou um relatório em tempo real para o cérebro dizendo exatamente onde o seu braço estava flutuando no espaço tridimensional. O cérebro sabe onde o corpo está, mesmo quando ninguém está olhando. A viagem da sensação e a bizarrice do homúnculo. O choque elétrico nasceu na pele ou no músculo, mas o dedo não sente nada. O pé não sente nada. Quem sente é o cérebro. Então, como essa mensagem sobe até a cabeça? Nós entramos agora nas grandes vias expressas da neuroanatomia. Quando os mecanorreceptores disparam, a eletricidade sobe por cabos muito grossos e incrivelmente rápidos. Eles precisam ser rápidos porque o seu cérebro precisa saber instantaneamente se você está pisando num prego ou abraçando alguém. Essa via entra na medula espinhal, lá nas suas costas, e sobe como um elevador direto para a parte mais baixa do cérebro, o tronco encefálico, especificamente no bulbo. E é aqui no bulbo que acontece a grande mágica espacial do corpo humano, que chamamos de decussação. O fio elétrico que veio do seu lado esquerdo cruza a ponte e vai para o lado direito do cérebro. E o fio do lado direito cruza para a esquerda. O seu hemisfério cerebral direito governa e sente o seu lado físico esquerdo e vice-versa. A mensagem, depois de cruzar, sobe para o roteador central da mente, o famoso tálamo, um velho conhecido das nossas aulas passadas. E o tálamo manda o choque elétrico final para a região mais alta da sua cabeça, o córtex somatosensorial primário, também conhecido como área S1, localizado logo no início do lobo parietal. Quando o choque elétrico bate nessa região do córtex, flash, você tem a consciência do toque. Você percebe a ranhura do papel, o calor do café, o estiramento do músculo. Mas é exatamente aqui, no córtex somatosensorial, que a neurociência nos revela uma das imagens mais fascinantes e bizarras da biologia humana. Nos anos 1930, um neurocirurgião genial chamado Wilder Penfield estava operando pacientes com epilepsia grave. Os pacientes estavam acordados, já que o cérebro em si não sente dor ao ser cortado. Penfield pegava um pequeno eletrodo e dava choques elétricos bem fraquinhos nessa área S1 do córtex parietal. Quando ele dava o choque no topo da cabeça do paciente, o paciente dizia: "Doutor, eu senti um formigamento no meu pé." Penfield descia o choque 1 milímetro para o lado e o paciente dizia: "Agora formigou o meu joelho." Mais para o lado, dizia: "Formigou a minha barriga, a minha mão, o meu lábio." Penfield então descobriu que o nosso cérebro contém um mapa topográfico perfeito do corpo humano. Existe um você desenhado em miniatura dentro do seu lobo parietal. Nós chamamos esse mapa de homúnculo de Penfield, o pequeno homem. Mas esse homúnculo não é um retrato fiel, ele é um monstro fascinante.
Se você desenhar um corpo humano com base no tamanho do espaço que ele ocupa no cérebro, você vai ver uma criatura bizarra. O homúnculo tem pernas e braços muito finos, um tronco minúsculo, mas tem mãos gigantescas, lábios enormes e uma língua colossal. Mas por que as mãos e os lábios ocupam quase metade de todo o mapa do cérebro? Porque o corpo humano é econômico, ele dá mais poder de processamento, mais neurônios e mais espaço para as áreas que nós mais precisamos usar com extrema precisão. A pele das suas costas é ignorante. Se eu encostar duas agulhas separadas por 3 centímetros nas suas costas, o seu cérebro vai achar que é apenas uma agulha, porque ele tem poucos receptores ali e destinou pouco espaço no mapa cerebral. Mas os seus lábios e a ponta dos seus dedos são geniais. Eles têm milhões de discos de Merkel. O cérebro precisa de áreas imensas no córtex parietal para conseguir processar a textura de um grão de areia ou a temperatura e a maciez de um beijo. Nós somos a espécie que construiu a civilização com as mãos e que criou a linguagem articulada e o afeto com a boca. O cérebro reflete a nossa história. O nosso homúnculo é o retrato da nossa sobrevivência. A neuroplasticidade e o fantasma do membro perdido. Para nós, estudantes de psicologia e comportamento, o homúnculo de Penfield nos leva a um dos conceitos mais deslumbrantes do cérebro, a neuroplasticidade. O mapa não é fixo, ele é feito de massinha de modelar, ele muda conforme a sua experiência. Se você decidir aprender a tocar violino hoje e praticar horas a fio todos os dias, as pontas dos dedos da sua mão esquerda, que pressiona as cordas, vão enviar tantos potenciais de ação para o cérebro que no seu homúnculo, a área dedicada à mão esquerda vai fisicamente inchar. Ela vai recrutar neurônios vizinhos. O seu cérebro muda fisicamente para se adaptar à sua nova realidade tátil. Mas a plasticidade tem um lado sombrio e doloroso. O que acontece quando o cérebro tem um mapa, mas o corpo perde a parte física? Quando uma pessoa sofre uma amputação, perde um braço em um acidente, por exemplo, o braço de carne e osso se foi, mas lá dentro do lobo parietal, no homúnculo, o braço ainda existe. A fiação que ia para o braço está cortada, mas os neurônios cerebrais estão lá, esfomeados por estímulo, esperando a eletricidade chegar. O que acontece é que os neurônios vizinhos no mapa percebem esse vazio e começam a invadir a área. No mapa do cérebro, a região do rosto fica colada na região da mão. Quando a pessoa perde a mão, os nervos do rosto invadem o espaço da mão no córtex. O resultado disso? Um fenômeno que o grande neurocientista Ramachandran estudou a fundo, a síndrome do membro fantasma. Se você tocar com um cotonete no rosto de um paciente amputado, ele pode relatar claramente: eu estou sentindo você encostar no dedo mindinho da minha mão que não existe mais. O cérebro continua construindo a realidade da mão ausente. E o maior drama clínico é que, na maioria das vezes, essa mão fantasma não está apenas ali. Ela está em dor. Ela sofre cãibras fantasmas, a dor de algo que não existe na matéria, mas que é absoluta e devastadoramente real na mente. E é aqui que nós cruzamos a ponte mais sombria da nossa aula de hoje. É hora de falarmos sobre o alarme de incêndio do corpo humano, o mistério e a vitalidade da dor, a nocicepção. Temos uma tendência natural a odiar a dor.
Passamos a vida fugindo dela, tomando analgésicos, buscando conforto contínuo. Mas Roberto Lente e qualquer neurocientista sério nos dirá uma verdade irrefutável. A dor é o sentido mais importante da sua vida. Sem ela, você estaria morto. O sistema de dor não é simplesmente o toque muito forte. É um sistema biológico totalmente separado, paralelo e independente. Ele se chama sistema nociceptivo. Na sua pele, nos seus ossos e nos seus órgãos internos, exceto no próprio cérebro que não tem dor, existem milhões de fios soltos desencapados. Nós as chamamos de terminações nervosas livres. Elas são os guardiões do templo. Elas são os nociceptores. Ao contrário do corpúsculo de Meissner, que ama o carinho leve, o nociceptor é um vigia bruto. Ele só dispara um choque elétrico se a energia for forte o suficiente para machucar ou rasgar a célula. Ele reage à pressão esmagadora, como uma martelada, a temperaturas extremas acima de 45 graus ou abaixo de 5 graus, ou a produtos químicos lançados pelas próprias células do seu corpo quando elas se rompem ou inflamam, como as prostaglandinas. A via da dor para o cérebro é tão vital que a natureza desenvolveu um caminho duplo, um sistema de dois tempos que todos nós já experimentamos na prática. Imagine que você está caminhando descalço pela casa e acerta o dedinho do pé na quina de um móvel. A sua percepção dessa tragédia tem duas fases nítidas. Primeiro, no exato milésimo de segundo do impacto, você sente uma pontada aguda, brilhante, insuportável, muito localizada. Um choque elétrico que faz você gritar e recolher a perna instintivamente. Essa é a dor rápida. Ela viaja por fibras nervosas um pouco mais grossas e encapadas com mielina, as fibras A-delta. A função dessa dor é o reflexo de sobrevivência. Tire o pé daí agora. Mas segundos depois, essa pontada aguda desaparece e é substituída por uma dor surda, profunda, latejante, que se espalha pelo pé inteiro, queima e demora horas para passar. Essa é a dor lenta. Ela viaja por fios muito finos e desencapados, fios lentos, as fibras C. A função dessa dor lenta é educativa. Você machucou esse tecido, fique quieto, não pise com esse pé, recolha-se e deixe o corpo cicatrizar. Para entender a grandeza da dor, nós temos que olhar para quem não a tem. Existe uma doença genética raríssima chamada insensibilidade congênita à dor. As pessoas nascem sem o sistema nociceptivo. Elas sentem um toque suave, mas não sentem dor alguma. Isso pode parecer um superpoder de filme de herói, mas é uma maldição biológica. Crianças com essa síndrome frequentemente mordem pedaços da própria língua até sangrar sem perceber. Colocam a mão no fogo ligado, andam o dia inteiro com o osso da perna fraturado até o osso perfurar a pele. A expectativa de vida dessas pessoas é drasticamente reduzida. A dor não é um comando absoluto, ela é uma negociação. E quem senta na mesa de negociação é o nosso estado emocional. O portão da dor e a modulação psicológica. Se a dor fosse uma resposta puramente física, todo machucado igual doeria igual. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Um soldado em um campo de batalha pode ter o braço dilacerado por um tiro e continuar correndo e salvando os companheiros sem sentir absolutamente nenhuma dor no momento do trauma. Apenas horas depois, no hospital, a dor o atinge. Por outro lado, um paciente com depressão severa ou ansiedade crônica pode sentir uma dor excruciante
nas costas, no estômago ou na cabeça, incapacitante sem que os exames de imagem mostrem nenhum dano tecidual sério. Mas como isso é possível? A resposta está em uma das teorias mais brilhantes da neurociência, proposta por Miyazaki Wall na década de 1960, a teoria das comportas da dor. A teoria diz que a dor não sobe direto da pele para o cérebro de forma ininterrupta. Lá na medula espinhal existe um portão neurológico. Esse portão pode abrir, deixando a dor passar, ou pode fechar, bloqueando a dor antes mesmo que o cérebro sinta. E existem duas formas principais de fechar esse portão. A primeira forma é física, e você faz isso instintivamente desde que era criança. Quando você bate o joelho ou a canela na mesa, qual é a sua primeira reação? Você instintivamente agarra a perna e começa a esfregar ou apertar vigorosamente o local da batida. Mas por que nós fazemos isso? Não é magia, é neurofisiologia pura. As fibras que carregam a dor, nossos receptores, são lentas. As fibras que carregam o toque e a pressão, mecanorreceptores, o corpúsculo de Pacini e de Ruffini, são muito mais rápidas e grossas. Quando você esfrega a pele, você envia uma avalanche de sinais de toque para a medula. Esses sinais de toque chegam mais rápido na medula e fecham a comporta neurológica, não deixando o sinal de dor passar. O carinho e a massagem são literalmente analgésicos biológicos. Mas a segunda forma de fechar ou abrir o portão da dor é a mais importante para nós da psicologia. O portão é controlado de cima para baixo, pelo cérebro. O seu cérebro, através dos seus pensamentos, das suas memórias e do seu estado emocional, envia ordens para a medula, mandando abrir ou fechar o portão da dor. Ele faz isso liberando os analgésicos naturais mais poderosos que existem, produzidos pelo próprio corpo, as endorfinas e as encefalinas, que são quimicamente primas irmãs da morfina. Se o soldado no campo de batalha percebe que tem que correr para sobreviver, o cérebro dele manda uma enxurrada de endorfinas para a medula e tranca o portão. Ele desliga a dor. O foco da atenção, o instinto de sobrevivência e a adrenalina anulam a nocicepção. Essa é a mesmíssima via que explica o maravilhoso e poderoso efeito placebo. Se o seu paciente está com dor e você, uma figura de autoridade em quem ele confia, dá a ele uma pílula de farinha ou de açúcar, dizendo com convicção: isso é um analgésico de última geração. A sua dor vai passar em 5 minutos. O que acontece? O paciente relaxa, a ansiedade cai. O córtex pré-frontal dele acredita. O cérebro produz endorfina, manda para a medula, fecha o portão e a dor realmente passa. A pílula de farinha não fez nada, mas a crença da mente mobilizou a química do corpo. O inverso, tragicamente, também é real. O efeito nocebo. A ansiedade, o medo, a depressão, a falta de sono e a solidão escancaram o portão da dor. Se um paciente sente uma dor na cabeça e a mente ansiosa dele grita: é um tumor, eu vou morrer, ninguém vai cuidar dos meus filhos. A ansiedade ativa circuitos de alarme, bloqueia as endorfinas e manda a medula amplificar o sinal. Uma dor nota 3 se transforma em uma dor nota 10, real e insuportável, não por um aumento na inflamação física, mas por uma modulação catastrófica da mente. Na clínica psicológica, tratar a ansiedade, tratar o medo e o foco atencional do paciente com dor crônica não é psicologizar a dor dele ou dizer que é tudo coisa da sua cabeça. A dor está lá. Tratar o afeto
é usar as rotas descendentes do córtex para fechar os portões espinhais da dor. A psicoterapia é um poderoso analgésico de longo prazo. A dor da alma e o córtex cingulado anterior. Mas há uma última fronteira que precisamos cruzar nessa aula. Uma fronteira onde a poesia e a neurociência se abraçam de forma incontestável. Até agora falamos da via discriminativa da dor, saber onde dói e quando dói, no lobo parietal. Mas a dor física tem uma segunda via simultânea. Quando o sinal de dor chega no cérebro, ele também dispara para dentro do sistema límbico, o sistema das emoções. Ele atinge duas áreas fundamentais, a ínsula e o córtex cingulado anterior. Essas são as áreas do sofrimento, onde o corte físico vira desespero emocional, onde a agulha vira choro. Eis a descoberta mais impressionante da neurociência social nas últimas décadas, popularizada pela pesquisadora Naomi Eisenberger. O que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela sofre uma rejeição social? Quando o parceiro de anos pede o divórcio, quando você é demitido humilhantemente, quando o adolescente descobre que os amigos fizeram uma festa e não o convidaram, quando a mãe perde um filho, quando estamos de luto. Nós usamos palavras físicas para descrever a dor emocional, não usamos? Nós dizemos, estou com o coração partido. Aquela palavra foi uma facada nas costas. Eu estou destroçado. Eu estou sentindo um buraco no peito. A neurociência colocou pessoas sob rejeição social dentro de máquinas de ressonância magnética. E adivinha o que a máquina mostrou? A rejeição social, a exclusão e o abandono não ativam áreas abstratas do pensamento. A rejeição social liga como uma árvore de Natal a ínsula e o córtex cingulado anterior. A matriz emocional da dor física é exatamente a mesma matriz da dor social. Para o cérebro humano, ser abandonado pela tribo, ser deixado sozinho ou não ser amado dói fisiologicamente da mesma forma que quebrar uma perna. Nós somos uma espécie tribal. Na pré-história, ser expulso da caverna significava morrer congelado ou devorado. A natureza usou o sistema de dor física para criar o alarme social do abandono. Dói, literalmente, ser deixado para trás. A dor da alma tem um código postal dentro do cérebro. Quando um paciente chega ao seu consultório chorando copiosamente pelo término de um relacionamento, curvado sobre si mesmo, com os braços cruzados na altura do peito, segurando o próprio tronco, ele não está exagerando. A biologia dele está processando uma dor agonizante. E qual é o nosso papel diante disso? Se o toque carinhoso fecha o portão da dor física na medula, a empatia, o acolhimento incondicional e a escuta profunda fecham o portão da dor emocional no córtex cingulado anterior. Nós, psicólogos, não podemos tirar o tumor, não curamos ossos quebrados, mas a nossa aliança terapêutica, o ambiente seguro e livre de julgamentos que nós construímos, age diretamente na ínsula do paciente. Nós somos os reguladores externos da dor daqueles que confiaram a alma a nós. Que jornada incrível fizemos nessa aula! Percorremos a vastidão da pele, vimos os mecanorreceptores traduzirem a textura do mundo em eletricidade, desenhamos o corpo exagerado no mapa cortical do homúnculo de Penfield e olhamos para a dor sem desviar o olhar. Entendemos que a dor nos mantém vivos, mas que ela é uma escultura moldada pelos nossos medos, crenças
e pelos abraços que damos ou deixamos de dar. O tato, a dor e a temperatura são os sentidos do presente absoluto. Você só sente a dor e o toque no exato momento em que eles acontecem. O corpo não sente o amanhã, o corpo só sente o agora. Mas nós sabemos que a mente humana é uma viajante do tempo. Nós não somos feitos apenas das texturas e dos arranhões do momento presente. Somos feitos de memórias impregnadas. Nós somos feitos da lembrança da infância na casa dos avós, da memória de uma tarde de chuva onde a paz parecia absoluta. Mas como nós ancoramos essas memórias no corpo? A visão nos mostra o retrato, a audição nos traz o som, mas existe um sentido primitivo, um sentido químico capaz de quebrar as barreiras da razão e mergulhar diretamente no fundo do poço da nossa memória emocional, no hipocampo e na amígdala, sem pedir permissão a ninguém. Um sentido que transforma o ar invisível na mais pura nostalgia. Na nossa próxima aula, aula 10, vamos desvendar as portas da memória. Vamos estudar o cheiro da saudade, o sistema químico do olfato e do paladar. Vamos descobrir por que o cheiro do café passado, do pão quente ou de um perfume antigo que cruza por você na rua tem o poder de transportar a sua mente 20 anos no passado em uma fração de segundo. Vamos entender como o sabor da comida não mora na língua, mas nasce no nosso nariz, e a psicologia que envolve a nossa alimentação e as nossas repulsas. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Está gostando do conteúdo? Está impressionado com essa série? Então comenta aqui abaixo suas percepções. Vamos conversar um pouco. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e coloque aí no seu grupo de faculdade, envie para os seus amigos. Estudar neurociência é um desafio. Aprender neurociência é um dos maiores presentes da atualidade que nós, estudantes, damos a nós mesmos. É um crescimento fantástico. Já te aguardo na próxima aula. Beba um café, beba uma água, estique o corpo e vamos então para a aula 10. O cheiro da saudade, o sistema químico do olfato e do paladar.